A feira de cavalos em Vestriche era o evento mais esperado do ano. Naquele pequeno povoado de Montana, as pessoas se reuniam para comprar, vender e mostrar os melhores cavalos. Havia música, risadas e o cheiro de comida caseira no ar. Mas naquele dia, todo o barulho parecia distante para Carla Solis. Ela só tinha olhos para um imponente garanhão negro que se movia inquieto no cercado de madeiras Wetaussenden. Chamavam-no de rei. Ninguém conseguia domá-lo. Sua fama de indomável crescia a cada tentativa frustrada dos melhores cavaleiros. Ele era forte e rebelde, um desafio perigoso e fascinante. Carla o observava com a calma de quem entende os animais. Esse cavalo tem algo, murmurou enquanto olhava. Seu pai, Tom, estava ao seu lado em silêncio. Ele sabia o que Carla estava pensando. Com apenas 16 anos, ela já tinha uma reputação na cidade como uma garota especial. Enquanto outros lutavam para controlar os cavalos, ela conseguia uma conexão quase mágica. Mas Rei não era um cavalo qualquer. Ele era uma tempestade indomável, uma força que nem os cavaleiros mais experientes conseguiam manejar. Ramiro Soto, o dono de Rei, um fazendeiro com a pele marcada pelo sol e anos de experiência, já estava desesperado. Ele segurava as rédeas com força enquanto o cavalo dava voltas no cercado, bufando de raiva. Quem tiver coragem de montar esse demônio, que tente, gritou, embora seu tom mostrasse que ele já não acreditava que alguém pudesse fazer isso. Carla, por outro lado, ficou parada, olhando para Rei. Para ela, o cavalo era um enigma a ser resolvido. Sentia que havia algo além de sua rebeldia, um grito de frustração que ninguém havia ouvido. Enquanto observava, sua determinação crescia. Ela podia acalmar essa tempestade. Pai, quero tentar, disse de repente, com firmeza. Tom a olhou preocupado, mas sabia que não poderia detê-la. Carla sempre teve uma conexão especial com os cavalos, um dom que ele viu crescer desde que ela era criança. Mas esse desafio era diferente. Ao ver a determinação nos olhos da filha, suspirou. Você tem certeza disso? Perguntou, mais por responsabilidade do que por falta de confiança. Carla assentiu. Sim, pai. Eu consigo. Sem mais palavras, Tom deu um passo para trás, deixando que a filha seguisse seu instinto. A multidão começou a murmurar ao vê-la avançar. Alguns a conheciam como a jovem corajosa, outros achavam que era uma menina brincando com fogo. Como uma garota poderia domar esse demônio? Carla se aproximou de Ramiro, com uma voz firme, mas respeitosa. Senhor Soto, eu gostaria de tentar. Ramiro a olhou incrédulo. Ele riu, não de deboche, mas de frustração. Sério, mocinha, isso não é um pônei para crianças. Eu sei o que estou fazendo. Eu só preciso de uma chance, respondeu Carla, sem se abalar. Ramiro a avaliou, tentando decidir se ela era corajosa ou louca. Finalmente, com um resmungo resignado, soltou as rédeas. Vá em frente. Vamos ver o que você consegue fazer. Carla deu um passo à frente, sem pressa. Ela sabia que se aproximar de um animal assim não era questão de força, mas de respeito. Rei bufava, balançando a cabeça com raiva, mas Carla não se deixou intimidar. Cada passo que dava era lento e cuidadoso, calculado para não assustar o cavalo. A multidão prendeu a respiração quando Carla estendeu a mão em direção a Rei. Ela não o tocou de imediato, deixou que ele decidisse o que fazer. Era um desafio silencioso, um convite para aceitar sua presença. Rei, ainda inquieto, cheirou sua mão e recuou, mas não com a violência que muitos esperavam. Carla se manteve firme, esperando. Um murmúrio percorreu os espectadores. O que ela estava fazendo? Os domadores anteriores usavam força, mas Carla oferecia paciência e compreensão. O tempo parecia parar enquanto se olhavam, como se um laço invisível se formasse entre eles. Finalmente, Rei se aproximou um pouco mais, permitindo que Carla acariciasse seu pescoço. Foi um momento tão sutil que muitos não perceberam. Mas para Carla, aquele gesto significava que a tempestade começava a se acalmar. Ela sabia que o verdadeiro desafio estava por vir. Sem cela e apenas com seu instinto, Carla se preparou para montar em Rei. O curral caiu em um silêncio profundo quando ela subiu no cavalo. Rei ficou imóvel por um segundo, como se estivesse processando o que estava acontecendo. Mas a calma não durou. De repente, o cavalo se levantou sobre as patas traseiras, sacudindo-se com força. Gritos ecoaram entre a multidão, mas Carla não se soltou. Ela se agarrou à crina do cavalo, sussurrando em seu ouvido. Não era uma ordem, era um pedido cheio de empatia. Calma, garoto, calma.
murmurava enquanto o rei se agitava violentamente. Cada segundo era um desafio. Pouco a pouco, Rei começou a ceder. Sua fúria diminuiu. Os movimentos se tornaram menos intensos até que, para a surpresa de todos, o cavalo baixou as patas dianteiras e começou a andar com calma. O silêncio entre a multidão era quase reverente. Ninguém conseguia acreditar no que via. A besta indomável que desafiou a todos agora caminhava docilmente sob as suaves ordens de uma garota de 16 anos. Carla, com um leve sorriso de satisfação, levou o rei de volta ao centro do curral. Não foi apenas uma vitória. Ela não havia conquistado o rei, mas o havia compreendido. Ela havia criado um laço de confiança, não de controle. E nesse processo, mostrou que às vezes, para acalmar a tempestade, só é preciso uma mão firme. Desde pequena, Carla Solis sempre teve uma conexão especial com os cavalos. Enquanto outras crianças corriam atrás de bolas, ela preferia passar as tardes no estábulo, observando os cavalos pastarem. Não era apenas uma fascinação. Ela sentia que podia entender o que os cavalos queriam dizer sem palavras. Seu pai, Tom, frequentemente a encontrava sentada em silêncio ao lado de sua égua favorita, Dashes, acariciando-a e murmurando coisas que apenas o animal parecia entender. Com o tempo, seu dom se tornou evidente para todos em Vestriche. Aos 16 anos, Carla já era conhecida como a sussurradora de cavalos, um apelido que surgiu entre os vizinhos ao ver como ela acalmava os cavalos mais nervosos. Mas para ela, era algo mais profundo. Os cavalos eram seus confidentes, seus companheiros, e nela, encontravam um refúgio que poucas pessoas compreendiam. A conexão de Carla com os cavalos chegou ao seu ponto mais alto quando ela conseguiu domar Rei, um garanhão negro que todos achavam incontrolável, na feira de Bertriche. Com paciência, respeito e uma compreensão silenciosa, ela conseguiu montar e acalmar Rei, surpreendendo a todos. O que ela fez não foi apenas domar um cavalo, foi uma expressão do seu profundo vínculo com eles. Para Carla, treinar um cavalo não era impor sua vontade, mas ouvir o que o animal precisava comunicar. No entanto, a fama que veio após sua façanha foi difícil de lidar. As pessoas começaram a falar dela, e nem sempre de forma positiva. Um vídeo gravado por Rodrigo, um blogueiro local, se tornou viral. De repente, Carla se viu no centro das atenções, conhecida como a sussurradora de cavalos. O que começou como uma demonstração de sua conexão com o rei se transformou em um debate sobre se ela realmente havia feito algo extraordinário ou se havia algum truque por trás. Com a viralização do vídeo, vieram tanto elogios quanto críticas. Alguns treinadores experientes expressaram suas dúvidas. Diziam que não se podia domar um cavalo como o rei tão rápido. Outros até sugeriram que seus métodos eram perigosos, argumentando que uma doma rápida poderia causar estresse a longo prazo. Essas críticas foram um golpe duro para Carla. Ela nunca buscou fama nem controvérsia, só queria ajudá-los. Conexão que tinha com ele. Ela respirou fundo e se aproximou de Rei, sussurrando palavras suaves como sempre fazia. Não tentou apressá-lo nem forçá-lo, deixou que o cavalo levasse seu tempo para relaxar, como Eduardo lhe ensinou em Durango. A tensão no ar era palpável, mas aos poucos Rei começou a se acalmar. Os murmúrios da multidão foram diminuindo à medida que o cavalo se movia com graça e obedecia a cada comando de Carla sem esforço aparente. No final da demonstração, o silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos. Os defensores dos direitos dos animais se aproximaram para parabenizá-la, e Valverde, embora ainda cético, não pôde negar o que acabará de presenciar. Seus métodos são suaves e eficazes, disse um dos observadores. Você mostrou que o treinamento de cavalos pode ser diferente. Naquele dia, Carla não apenas defendeu sua reputação, mas também provou que sua conexão com os cavalos, agora respaldada pela ciência, era um novo caminho no treinamento, baseado na paciência e no respeito. Mais do que uma vitória pessoal, foi um passo em direção a um futuro onde os cavalos e outros animais fossem tratados como companheiros, e não apenas como seres a serem controlados. O vento quente e seco da savana africana acariciava o rosto de Carla enquanto ela observava a vasta paisagem do acampamento do projeto de conservação no Quênia. Nunca imaginou que sua jornada a levaria tão longe dos tranquilos campos de Vestriche ou das colinas verdes de Durango. Agora estava na África, cercada não por cavalos, mas por elefantes, animais gigantescos e majestosos, mas também feridos e traumatizados pela brutal caça furtiva que deixou cicatrizes profundas em seus corpos e corações. Carla foi convidada para um acampamento remoto por biólogos e conservacionistas que conheciam sua habilidade de se conectar com os animais. Eles sabiam que sua experiência seria útil,
não só com cavalos, mas também com elefantes que passaram por traumas terríveis. Esses elefantes, muitas vezes órfãos e separados de suas famílias, precisavam de mais do que cuidados físicos, precisavam voltar a confiar nos humanos, algo que Carla nunca havia enfrentado. Desde o primeiro dia, ela se sentiu sobrecarregada. Os elefantes eram muito maiores e mais complexos do que os cavalos. Embora ambos precisassem de paciência, o trauma desses animais os tornava muito cautelosos. Kibo, um jovem elefante, havia perdido sua mãe por causa de caçadores furtivos alguns meses antes, e sua dor era visível em cada movimento. Ele se afastava do grupo, levantando poeira com a tromba e emitindo sons de desespero, mostrando que ainda estava de luto. Isso leva tempo, disse John, o chefe do projeto, um homem magro que dedicou sua vida à conservação dos elefantes. Esses animais foram feridos profundamente. Não é só paciência, eles precisam voltar a confiar em alguém. Mas não é fácil. Carla assentiu, percebendo que o desafio era maior do que pensava. Nos primeiros dias no Quênia, passava horas observando os elefantes de longe, aprendendo sobre seu comportamento e sua linguagem. Mas toda vez que tentava se aproximar de Kibo, ele recuava, como se dissesse que não confiava nos humanos, não importando quão boas fossem suas intenções. O progresso foi lento, muito mais do que ela estava acostumada. Os elefantes eram emocionais e seu trauma não se curava rapidamente, nem mesmo com a paciência que ela tinha com os cavalos. Em um dia particularmente difícil, depois de vários dias sem avanços, Carla se sentou à sombra de uma árvore, frustrada e cansada. A vasta paisagem da savana parecia indiferente à sua luta. Ela olhava para o céu, lembrando das lições que aprendeu em Durango e das palavras de Eduardo. Você não pode apressar o processo, Carla. Os animais vão te dizer quando estão prontos. Mas e se os elefantes nunca estivessem prontos? E se o dano causado pela caça furtiva fosse tão profundo que eles nunca pudessem voltar a confiar nos humanos? Naquela noite, John, percebendo a frustração de Carla, decidiu mostrar algo diferente. A equipe estava usando drones para monitorar os elefantes sem incomodá-los. Essas pequenas máquinas voadoras forneciam informações importantes sobre seus movimentos e comportamentos em seu habitat natural, sem a interferência humana. Veja como eles se comportam quando não estamos por perto, explicou John enquanto mostrava as gravações de Kibo e seu grupo. Às vezes, o segredo não está em como você se aproxima, mas em entender o que eles precisam quando você não está lá. Carla assistiu aos vídeos em silêncio. Kibo, embora fosse o mais jovem e o mais afetado pela perda da mãe, seguia os padrões do grupo à distância, mas nunca se aproximava o suficiente para se integrar. Seu comportamento lembrava os cavalos feridos que ela conhecia. Ele estava de luto não só pela mãe, mas pela segurança que havia perdido ao ser separado dela. Isso deu a Carla uma nova perspectiva. Kibo não precisava que se aproximassem dele, pelo menos não por enquanto. O que ele realmente precisava era de espaço e da certeza de que, mesmo com os humanos por perto, não iria se machucar. Com isso em mente, Carla decidiu mudar sua estratégia. Em vez de tentar se aproximar de Kibo, ela manteve uma distância respeitosa, deixando que ele decidisse quando e como se aproximar. Sua presença era constante, mas não invasiva, mostrando ao jovem elefante que ele não tinha nada a temer. Aos poucos, Kibo começou a relaxar. Ele se mantinha mais perto do seu grupo, embora ainda estivesse distante, já não mostrava a mesma ansiedade quando Carla estava por perto. Foi nesse delicado processo de confiança que tudo mudou. Uma noite, o acampamento foi atacado por caçadores furtivos que esperavam a oportunidade certa para roubar marfim. Os tiros e gritos acordaram Carla de um sono profundo. Seu coração batia forte enquanto ela corria para fora da barraca. Os elefantes, apavorados, corriam em todas as direções, mas Kibo, em seu desespero, ficou preso em uma armadilha improvisada. Carla não hesitou. Ela correu em direção a Kibo, ignorando o perigo. Os caçadores ainda estavam por perto, mas o que importava era libertar o jovem elefante. Enquanto cortava a rede com uma faca, Kibo se contorcia, assustado. Mas Carla, como já havia feito com os cavalos, manteve a calma. Estou aqui, garoto, sussurrou suavemente, como se suas palavras pudessem acalmá-lo. Não vou te deixar. Finalmente, com a ajuda da equipe de John, os caçadores foram embora e Kibo ficou livre. Mas o mais surpreendente foi que, em vez de fugir, Kibo ficou parado por um momento, observando Carla. Era como se ele tivesse entendido que ela estava ali para ajudar, e não para fazer mal. Carla e Kev trocaram um olhar que dizia tudo, a confiança havia começado a crescer.
O ataque chamou a atenção da mídia internacional. A história de Carla, a jovem treinadora de cavalos que havia cruzado continentes para ajudar os elefantes, se espalhou rapidamente. A chamaram de a sussurradora de elefantes, e sua ação foi vista como um exemplo de que empatia e paciência podem superar barreiras entre espécies. No entanto, para Carla, o verdadeiro sucesso não estava nas manchetes ou nos vídeos virais. O que realmente importava era que, aos poucos, Kibo e os outros elefantes estavam começando a se curar. Não foi fácil, mas seu enfoque baseado na confiança e no respeito provou ser eficaz, mesmo com animais tão diferentes dos cavalos. Com o tempo, Carla se tornou parte essencial da equipe de conservação. Aprendeu sobre a ecologia dos elefantes, suas complexas dinâmicas sociais e como seu bem-estar emocional estava ligado à sua sobrevivência. Seus métodos, que antes. Cavalos. A dúvida sobre seu método a frustrava, mas também a desafiava. Ela sabia que o que havia feito com o rei não era um truque, mas o resultado de anos de paciência e amor pelos animais. Mas como provar isso em um mundo que busca respostas rápidas? No meio dessa tempestade, ela recebeu uma carta de Eduardo Martínez, um treinador de cavalos conhecido por seu enfoque humanitário. Eduardo tinha ouvido falar dela e a convidou para seu rancho em Durango, no México. Ele queria ver seu trabalho e ajudá-la a aperfeiçoar suas habilidades, mostrando que sua conexão com os cavalos era genuína e revolucionária. Apesar da atenção da mídia, Carla aceitou o convite. Sabia que tinha muito a aprender e que trabalhar com alguém como Eduardo seria uma oportunidade única. Ao chegar em Durango, Eduardo a recebeu com um sorriso. "Ouvi muito sobre você, Carla, mas quero ver com meus próprios olhos", disse ele. O rancho de Eduardo era impressionante, cercado por colinas e pradarias onde os cavalos corriam livres. Carla sentiu que estava no lugar certo, um ambiente que refletia sua filosofia. Não se tratava de controlar os animais, mas de permitir que eles fossem eles mesmos e construir uma relação de confiança. Eduardo mostrou várias técnicas, algumas que ela já conhecia e outras que ampliaram sua compreensão. O que mais a impactou foi sua filosofia: "Aqui não forçamos os cavalos a fazer nada. Eles decidem quando estão prontos, nós apenas os guiamos." Carla sempre sentiu isso. Os cavalos, assim como as pessoas, precisam de tempo, paciência e respeito para mostrar o melhor de si. Embora já soubesse disso, trabalhar com Eduardo deu a ela as ferramentas para melhorar essa conexão e enfrentar as críticas com mais confiança. Com o passar do tempo no rancho, Carla aperfeiçoou suas técnicas e fortaleceu seu relacionamento com os cavalos de Eduardo, especialmente com um cavalo castanho nervoso chamado Sombra, que havia sido maltratado e estava com medo. No começo, Sombra não deixava ninguém se aproximar, mas com paciência, Carla começou a construir uma relação com ele. Os avanços foram pequenos, mas importantes. No primeiro dia, Sombra permitiu que Carla o tocasse brevemente, e no final da semana, o cavalo a seguia com confiança pelo curral. Isso mostrou a Carla que seu método não era apenas sorte. Havia algo real em sua conexão com os cavalos, algo que ela estava decidida a mostrar ao mundo. Ao final de sua estadia em Durango, Carla estava mais determinada do que nunca a defender sua abordagem. Para ela, os cavalos não eram apenas animais a serem dominados, mas seres com os quais se podia construir uma relação de respeito e confiança. Enquanto segurava uma carta em suas mãos, seus dedos deslizavam suavemente sobre o papel enquanto ela lia as palavras repetidamente. Eduardo Martínez, um famoso treinador de cavalos conhecido mundialmente, a havia convidado para seu rancho em Durango, no México. Ele era um homem respeitado por seu enfoque humanitário no treinamento de cavalos, um mestre em paciência e observação. Carla sentia uma mistura de emoção e nervosismo. Ela havia ouvido falar dele por anos, mas nunca imaginou que alguém como ele se interessaria por ela. A carta começava: "Querida Carla, acompanhei sua história com o rei e fiquei impressionado com sua habilidade natural. Não é comum ver alguém tão jovem com uma compreensão tão profunda dos cavalos. Gostaria de convidá-la para meu rancho em Durango para compartilhar o que sei e ajudá-la a aperfeiçoar o que você já faz tão bem. Aqui não se trata apenas de domar, mas de entender. Espero que aceite meu convite. Estarei aguardando sua resposta." Essas palavras ecoaram em sua mente. Eram os princípios que Carla seguia desde que começou a trabalhar com cavalos, e saber que alguém tão experiente como Eduardo reconhecia isso a deixava confiante. Mas ela também tinha dúvidas. Carla estava acostumada à sua pequena comunidade em Vestriche e a trabalhar sozinha com os cavalos de sua família ou dos vizinhos. Esse era um novo desafio. Seria uma longa viagem até o México,
para um lugar onde não conhecia ninguém além da reputação dele. Além disso, a pressão pública sobre ela estava aumentando. Depois de sua façanha com o rei e a viralização do vídeo, seu nome estava na boca de todos. As críticas não demoraram a chegar, e alguns treinadores duvidavam da legitimidade do que ela havia feito com o rei. Uma tarde, Carla se sentou com seu pai, Tom, à mesa da cozinha. "Pai, você acha que eu deveria ir?" perguntou Carla, olhando a carta com dúvidas. Tom, um homem que falava pouco, mas sempre tinha algo sábio a dizer, a observou em silêncio antes de responder. "Martinez é um dos melhores, Carla. Se alguém pode te ajudar a melhorar, é ele. Mas o mais importante é que você decida se realmente quer isso. Você já enfrentou desafios antes e sempre seguiu seu coração. O que ele te diz agora?" Carla suspirou e sorriu um pouco. "Sinto que é uma oportunidade que não posso deixar passar, mas me preocupa o que as pessoas vão dizer se eu for. É como admitir que não sou boa o suficiente." Tom balançou a cabeça. "Ir não significa que você não é boa. Significa que você é inteligente o bastante para saber que sempre há algo novo para aprender. Não importa o que os outros digam, o que importa é o que você sabe que é verdade. E eu sei que você e os cavalos têm um vínculo especial." Martinez também percebeu isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade. As palavras do pai ecoaram na mente dela. Ele estava certo. Não se tratava de provar nada a ninguém, mas de continuar crescendo e aprendendo, como sempre quis. Com um sorriso decidido, Carla assentiu. "Vou ir, pai. Acho que isso é o que eu preciso." A viagem para Durango foi longa e cansativa, mas ao chegar no rancho do Eduardo, Carla soube que havia tomado a decisão certa. O lugar era enorme, cercado por montanhas e campos que pareciam não ter fim. Os cavalos pastavam livres e o ar estava cheio da calma que ela sempre associou a esses animais. Eduardo a recebeu com um sorriso caloroso e uma energia tranquila que a deixou à vontade. "Bem-vinda", Carla disse, apertando a mão dela com firmeza. "A viagem foi longa, mas tenho certeza de que valerá a pena." Eduardo era de estatura média, com o rosto marcado pelo sol e pelo vento, mas seus olhos brilhavam com uma calma reconfortante. Ele não parecia o tipo de pessoa que impõe autoridade, mas alguém que deixa as coisas fluírem naturalmente. Essa primeira impressão lembrou Carla de como ela lidava com os cavalos. Nunca forçava as coisas, sempre deixava que eles marcassem o ritmo. O rancho de Eduardo não era apenas um lugar para treinar cavalos, era um refúgio. Cavalos resgatados de situações difíceis, alguns traumatizados e outros apenas incompreendidos, vagavam em paz. "Aqui não trabalhamos com pressa", explicou Eduardo enquanto a guiava. "A paciência é fundamental. Cada cavalo tem seu próprio ritmo e é nossa responsabilidade descobrir isso." Essa filosofia ressoou em Carla durante os primeiros dias. Eduardo não pediu que ela fizesse nada especial. Ele apenas observava, falava sobre os cavalos e ensinava o valor da espera. "Às vezes, o maior erro é querer resultados rápidos", disse ele enquanto observava um lindo cavalo castanho chamado Sobra. "Esse cavalo foi maltratado, quando chegou aqui, não deixava ninguém se aproximar. Eu não tentei forçá-lo. Apenas estive presente, mostrando a ele que não havia perigo. Um dia, Carla decidiu confiar em mim. Ela passou vários dias observando Sombra, um cavalo que sempre parecia desconfiado. Sempre que alguém se aproximava muito rápido, ele recuava, tenso, como se estivesse esperando um golpe. Seguindo o conselho do Eduardo, Carla não se apressou. Ela se sentava perto, permitindo que o cavalo se acostumasse com sua presença. O progresso foi lento, mas constante. Sobra, assim como o rei, não precisava de controle, mas sim de compreensão. Depois de uma semana de paciência, Sombra se aproximou de Carla e cheirou sua mão. Foi um pequeno gesto, mas para ela foi um grande avanço. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas aquele primeiro passo era crucial, assim como tinha sido com o rei. Tudo se baseava no respeito e na confiança. Em Durango, Carla aprendeu não só novas técnicas de treinamento, mas também a importância de ouvir mais e falar menos, de observar com o coração e os olhos. Eduardo a guiava de forma suave, ajudando-a a encontrar seu próprio estilo e caminho. Eles passaram horas conversando sobre o bem-estar emocional dos cavalos, sobre como a doma deveria ser uma colaboração, e não uma questão de poder. Carla entendeu que seu jeito de trabalhar era bom, mas sempre havia espaço para aprender e melhorar. Ao voltar para Vestrich, ela fez isso com uma nova perspectiva. Ela sabia que as críticas continuariam, mas já não a afetavam tanto. Sua conexão com os cavalos era genuína e ela estava pronta para mostrar isso.
Eduardo deu a ela as ferramentas e a confiança para enfrentar o que viesse, lembrando-a de que o aprendizado nunca acaba. Quando voltou de Durango, Carla esperava que tudo voltasse ao normal no rancho da família, mas a realidade foi diferente. Desde que chegou a Vestrich, sua vida mudou para sempre. O vídeo de sua façanha com Rei, o semental indomável, se tornou viral, acumulando milhões de visualizações e comentários. O que tinha sido um momento pessoal agora era um fenômeno global, e seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, blogueiros, treinadores e defensores dos animais queriam entrevistá-la ou convidá-la para eventos. Cada dia era uma avalanche de mensagens, algumas elogiando, outras cheias de ceticismo. A fama que ela nunca buscou a encontrou, trazendo novos desafios inesperados. Um desses desafios era a dúvida dos outros. Como uma garota de 16 anos poderia domar um cavalo tão feroz em minutos? Essa pergunta ecoava em fóruns, redes sociais e na imprensa especializada. O que para Carla foi um ato de entendimento, para outros era inexplicável. Entre os críticos estava o Dr. Ricardo Valverde, um especialista em comportamento equino que publicou um artigo questionando seus métodos. Valverde argumentava que um treinamento tão rápido não era possível sem usar técnicas que poderiam prejudicar o cavalo a longo prazo. Ele escreveu que um cavalo como o Rei não pode ser domado tão rapidamente sem sofrer um estresse extremo. Os métodos de Carla Solis podem parecer bons no começo, mas podem prejudicar o bem-estar dos animais. Carla se sentiu frustrada e desconfortável ao ler as críticas de Valverde. Ela sabia que seu trabalho com o Rei era sincero, mas agora sentia a pressão de provar que o que fazia era eficaz e ético. Não estavam apenas questionando sua habilidade, mas também sua integridade. As dúvidas levantadas por especialistas como Valverde se espalharam nas redes sociais, e as pessoas começaram a se perguntar se seu sucesso com o Rei era real ou apenas sorte. Até mesmo na sua cidade, onde antes era admirada, alguns vizinhos começaram a olhar para ela com desconfiança. Um grupo de treinadores veteranos, liderados por um conhecido de Valverde, pediu publicamente que Carla mostrasse seu trabalho de forma transparente e com provas científicas. Em meio a essa incerteza, Carla recebeu uma carta da doutora Letícia Morales, uma cientista reconhecida na área de comportamento animal. A doutora Morales acompanhou a história de Carla desde que seu vídeo se tornou viral. Ao contrário de muitos críticos, ela via algo especial em Carla. Na carta, ela propôs uma colaboração para realizar um estudo que medisse o estresse nos cavalos que Carla treinava, usando métodos não invasivos que poderiam apoiar a ética de sua abordagem. A doutora disse que havia observado seu trabalho e acreditava que Carla tinha algo único. No entanto, ela também mencionou que as críticas exigiam uma resposta que fosse além de palavras. A doutora convidou Carla para colaborar em um estudo que poderia mostrar que seus métodos não eram apenas eficazes, mas também promoviam o bem-estar dos cavalos. Isso poderia calar seus críticos e mudar a forma como treinamos cavalos em todo o mundo. A proposta da doutora Morales era uma oportunidade que Carla não podia deixar passar. Ela sabia que precisava de mais do que instinto e bons resultados, precisava de dados científicos. Assim, aceitou o convite para realizar o estudo no rancho de Eduardo Martínez, que gentilmente ofereceu suas instalações. O estudo começou algumas semanas depois que Carla voltou para Durango. A doutora Morales chegou com uma equipe de cientistas e tecnologia avançada para medir o cortisol, o hormônio do estresse, nos cavalos. Durante e após as sessões de treinamento, instalaram câmeras e sensores para monitorar cada interação entre Carla e os cavalos, registrando detalhes que nunca haviam sido capturados antes. Embora Carla estivesse acostumada a trabalhar com cavalos, ela se sentiu um pouco nervosa no começo. Sabia que cada movimento seria analisado. Não se tratava apenas de seu instinto, mas de ciência pura, de resultados que seriam revisados por especialistas. Os primeiros dias foram de ajustes tanto para os cavalos quanto para Carla. Sombra, o cavalo castanho que havia sido maltratado e com o qual ela trabalhou em sua primeira visita ao rancho, foi um dos primeiros a participar do estudo. Durante cada sessão, a doutora Morales e sua equipe coletavam amostras de saliva e observavam atentamente o comportamento do cavalo. Cada pequeno avanço e reação do animal era documentado. Com o passar das semanas, os resultados começaram a mostrar algo surpreendente. Os cavalos que trabalhavam com Carla tinham níveis de cortisol mais baixos do que os de outros métodos de treinamento. Eles eram mais receptivos, menos nervosos e, o mais importante, pareciam estar se divertindo. A doutora Morales sorriu ao ver os dados. "Isso é incrível", disse Carla, segurando os gráficos de estresse. "O que estamos vendo aqui não só apoia seu método,
mas pode mudar o treinamento de cavalos. Seus cavalos são felizes. Apesar dos bons dados, o verdadeiro desafio era apresentar esses resultados para a comunidade equestre e para críticos como o Dr. Valverde. Carla sabia que os números sozinhos não eram suficientes. Ela precisava mostrar seu método em público, diante de quem ainda duvidava. Dias depois, recebeu um convite para uma grande feira equestre nacional, um dos eventos mais importantes do ano. Carla foi convidada para fazer uma demonstração com Rei, o cavalo que deu início a toda essa história. Mas desta vez, o desafio seria maior. O evento seria transmitido ao vivo e entre os espectadores estariam alguns de seus maiores críticos, incluindo Valverde, e um grupo de defensores dos direitos dos animais prontos para avaliar cada movimento dela. No dia da demonstração, Carla sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Rei estava nervoso, agitado pelo barulho da multidão e pelas câmeras. Era um ambiente completamente diferente da tranquila feira de Westrich, onde tudo começou. Carla sabia que qualquer erro seria notado e qualquer sinal de estresse em Rei seria usado contra ela. Mas também sabia que, como sempre, a única coisa que podia fazer era confiar-na. Eram criticados, agora eram vistos como uma forma inovadora de trabalhar com animais traumatizados. Ela não apenas havia curado cavalos, mas agora ajudava os elefantes mais vulneráveis do mundo a recuperar a confiança nos humanos. O vento soprava suavemente pela savana enquanto Carla observava Kibo caminhar entre sua manada, já não afastado, mas totalmente integrado. Sua jornada no Quênia não apenas a ensinou sobre os elefantes, mas também sobre si mesma e sua capacidade de se conectar com qualquer animal, independentemente do tamanho ou da espécie. Apesar de que sempre amara os cavalos, ele entendia que seu verdadeiro propósito era ajudar aqueles que estavam feridos, não importando onde estivessem.